Oi, meu nome é Maísa e nesse vídeo eu vim conversar com você sobre algumas das leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Antes de mais nada, te peço a gentileza, gosta de livros, de unboxings, de clubes de leitura, de tags literárias? Vem se inscrever no canal. Também te peço a gentileza de curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e agora com a nova funcionalidade de hypar o vídeo. Então, se você estiver assistindo do celular, assim que você curte, vai aparecer a opção de hypar, uma funcionalidade para ajudar os canais que estão em crescimento. Também vou te pedir a gentileza, se você tiver tempo, tiver paciência, para assistir os meus vídeos antigos. Toda vez que eu termino um vídeo, eu deixo algumas opções. Estou aí num caminho de tentar monetizar esse canal, mas para isso eu preciso de horas assistidas. Então peço sua gentileza também nesse sentido. Bom, meu ritmo de leitura diminuiu drasticamente, eu comecei a trabalhar, fiquei sem tempo, mas ainda assim consegui fazer boas leituras. Para o vídeo de hoje eu trouxe 4 livros e eu espero que entre sexta, sábado de carnaval eu chegue aí com pelo menos mais 3 ou 4 leituras finalizadas. De qualquer maneira, são livros completamente diferentes uns dos outros e ficam sempre como recomendações se você tiver interesse nas minhas impressões em relação a essas histórias. Bom, primeiro um livro jovem adulto, Única, Normal é Ser Diferente, da Afrine, uma publicação da Estrela Cultural. Aqui nós temos um livro em que vamos encontrar um grupo de amigos lá no ensino médio. Uma delas é a Celeste, ela sempre se percebeu peculiar, ela sempre se percebeu diferente em relação aos seus colegas e ela está numa busca aí em relação ao diagnóstico. Ela tem algumas suspeitas, mas ela precisa de um diagnóstico. E ela vai acabar se envolvendo num trabalho de grupo e nesse grupo ela vai estar junto do Theo, que é um garoto, um adolescente que já tem o diagnóstico do transtorno de espectro autista e ela vai encontrar também outros colegas que vão se tornar ali uma grande rede de apoio. Vão fazer um trabalho incrível e ela vai conseguir as respostas que ela tanto busca, porque o transtorno do espectro autista, ele tem as suas peculiaridades, ele é um espectro. E eu gostei muito de ler essa história porque a sensação que eu tive é que a Afrine abordou de uma forma extremamente responsável todas as questões em relação ao transtorno. Ela inclusive diz, né, que ela não tem conhecimento de causa, mas ela foi atrás de pessoas, de autores, de ilustradores. A ilustradora, inclusive, desse livro, ela tem transtorno do espectro autista. Conheci na Bienal do ano passado, uma pessoa super divertida, que comentou das dificuldades de ter o diagnóstico tardio. Nesse caso, a Celeste está em busca disso enquanto adolescente. Então, vale muito a pena se você tem curiosidade para saber um pouquinho mais em relação ao espectro. Claro que ele não é um compêndio científico sobre o tema, mas ele vai falar um pouco das dores e das alegrias desse período da adolescência e especificamente da Celeste, que está em busca desse diagnóstico. Uma graça, recomendo aí. Então, Única, Normal é Ser Diferente, que já vem com esse abafador aqui na capa, muito fofo. Depois uma leitura tensa, um livro de suspense e mistério, O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. Aqui nós temos uma história que começa com um atropelamento na noite de Natal. E essa garota que é atropelada, ela estava desaparecida há 10 anos. E quem chega lá é o Gustavo, que é um brasileiro que mora no Alasca. Então essa história se passa no Alasca. E quando ele chega lá, depois, logo em seguida, chega um outro policial, eles conversam, começam a investigação. E ele vai descobrir uma série de bonecos de palha que vão estar soltos ali por toda aquela cena de crime. Inclusive na garota que foi atropelada. A gente vai descobrir um pouquinho em relação ao que aconteceu com essa garota, vai perceber que há um potencial assassino em série bastante cruel, porque essas mulheres, elas são dispostas, algumas outras mulheres vão desaparecendo ao longo da investigação, a maioria delas jovens, grávidas, e elas vão ser apresentadas depois de encontradas já falecidas, mortas, assassinadas, numa pose meio teatral e com o sinistro, né, que são esses bonecos de palha, inclusive simulando aí um bebê que já não está mais nas barrigas dessas garotas. Então eu adorei. O autor vai levando a gente assim por caminhos muito interessantes, mas o final
Nossa, é incrível, porque eu nunca suspeitei, nunca imaginei que fosse o que ele fosse apresentar. Eu suspeitei de uma pessoa que acabou se concretizando, mas a forma como ele criou esse vilão, esse assassino em série, foi assim, espetacular. Achei o final incrível, recomendo muito se você gosta do gênero e se você não tem problema em relação a essas cenas, que elas não são tão gráficas, mas elas são assustadoras de qualquer maneira. E vai sair uma continuação. Então, agora em março, tem a continuação de O Homem de Palha. E provavelmente vai ser lido. Eu pretendo dar a continuação a essa série porque eu adorei. Então, aqui, O Homem de Palha, publicação da Astral Cultural. Aí a gente pula para um livro de ficção científica, Mickey 7, uma publicação da Planeta Minotauro. Coloquei esse livro porque o filme está vindo aí. Ele deve estrear agora no início de março. E o filme vem com o Robert Pattinson fazendo o papel de Mickey 7. Se não me engano, lá ele é o Mickey 17. Bom, nessa história nós temos expedições que são criadas para terraformar outros planetas. Então, nessa expedição especificamente, entre os cientistas, nós temos também um prescindível. Esse prescindível, ele é utilizado em situações muito perigosas, mas que demandam da fineza da manutenção humana, mas em condições que podem levá-lo a óbito. Mas sempre tem um backup, esse backup ele é reintroduzido num novo corpo que é produzido segundo as especificações genéticas do corpo anterior. E aí nós estamos falando do Mickey 7, que é o 7º da sua linhagem. Então é bom deixar claro que é só um prescindível e que não pode ter mais de um clone de um mesmo indivíduo, porque isso já aconteceu no passado e deu muito errado. Bom, acontece que esse Mickey 7, ele vai numa expedição, ele cai numa fenda e o amigo dele que tá ali sobrevoando percebe que ele não vai conseguir sair. E ele também acha que tá muito difícil, ele acaba dizendo, olha, pode ir embora, eu acho que não tem jeito. Mas ele vai conseguir sair. E quando ele volta, ele vai encontrar o Mickey 8. E aí os dois tentam pensar em alternativas dos dois permanecerem vivos sem que ninguém descubra, porque isso pode dar muito errado. Uma série de confusões, as coisas vão realmente ficar complicadas. A gente vai ter ao mesmo tempo flashbacks para entender por que o Mickey foi entrar nessa furada, por que ele se permitiu ser clonado, fazer os seus backups, como é que ele vai ficando resistente a fazer esses backups e como ele vai percebendo, porque o backup, ele acontece, às vezes ele tem uma vida ali, um tempo, uma semana, 5 dias, 3 dias, e ele não tem memória, então geralmente ele não tem memória de como ele morreu. E ele vai começando a ficar desconfiado de algumas situações, enfim. Além disso, eles estão enfrentando ali organismos desse novo planeta que são extremamente eficazes em matar, em destruir. E o Mickey começa a suspeitar que talvez esses seres sejam sencientes. Então a gente tem uma discussãozinha ali de leve sobre a questão do colonialismo. Como é que é você chegar no planeta, querer transformá-lo na sua nova casa, passando por cima dos seres que já existiam por ali. Eu achei bastante divertido, muito gostoso de ler. O final foi muito rápido, as coisas aconteceram de uma forma um pouco fácil demais, mas eu gostei, tô com boas expectativas em relação ao filme que tá chegando aí. Então, Mickey 7 da Planeta Minotauro. E o último livro que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo é Aprendiz do Vilão, o segundo livro de uma série, que é uma série de fantasia jovem que é extremamente divertida. Então, eu sempre gosto de frisar, porque eu falei a mesma coisa de Assistente do Vilão, primeiro livro. Ele não é um livro para quem está procurando fantasia épica, de forma alguma. Ele é um livro que não se leva a sério. Ele brinca muito com as situações, com seus personagens, com as coisas que vão acontecendo entre eles. Ele é um livro de fato para divertir. Aqui nós temos a Eve, que vai acabar se tornando assistente do vilão. No primeiro livro, vai passar ali por uma série de situações super engraçadas. Claro que é uma romantasia, então a gente espera que os dois acabem ficando juntos em algum momento, mas olha, isso demora e ainda não aconteceu efetivamente. A gente fica torcendo muito pelos dois. Aqui nós temos, entre outras coisas, uma personagem que é completamente solar
e evidentemente o vilão, que é aquela coisa taciturna, acha que não pode ser amado, tá ali com a sua missão, ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele precisa fazer para alcançar isso, esse objetivo dele, e entre essas coisas com certeza não está se relacionar com a sua aprendiz. Então a Ivy subiu de cargo, agora ela é a aprendiz do vilão. Bom, não dá para falar muito mais coisas, mas a gente vai conhecer mais profundamente alguns dos personagens, alguns dos parentes da Ivy, vai conhecer alguns dos mistérios relacionados ao passado dela, e eu me diverti muito. Foi leitura coletiva do Fantasticai, e a editora prometeu que vai tentar fazer o lançamento simultâneo do terceiro, que se não me engano vem em novembro de 2025. Então esse ano talvez ainda teremos mais uma leitura coletiva lá no Fantasticai para dar continuidade à série. Da mesma forma que em Assistente do Vilão, achei que o livro exagerou na quantidade de páginas, nós temos quase 540 páginas, podia ter sido um pouco mais sucinto, mas ele foi divertido e no grupo as pessoas se encantaram mais uma vez com a escrita da autora. Então fica aí a dica, se você gosta de romantasias bem lentas, bem lentas, mas muito divertidas. Bom, foram essas as histórias que eu li, lembrando que eu devo trazer um vídeo na sexta ou no sábado. Eu sei que eu tenho ficado em falta com vocês, mas de fato eu voltei a trabalhar, então tô ficando muito sem tempo, tá muito complicado, então por isso eu tô achando que eu vou fazer vídeo terça e sábado. Eu ainda não gravei o próximo vídeo porque eu pretendo finalizar algumas histórias até a sexta-feira. Pretendo vir aí com mais 3, talvez 4 histórias para conversar com vocês no sábado de carnaval. Então deem um tempo aí nos bloquinhos para quem é de folia, venham assistir. De novo, conto com vocês para assistirem todos os vídeos antigos, porque eu preciso muito desse tempo de visualização por parte de vocês. Bom, lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos os livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link não tem interferência no valor e você me ajuda muito. Bora conversar um pouquinho sobre as histórias que você leu, quais foram suas leituras preferidas e se você ainda vai finalizar alguma história essa semana. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!